O último inimigo a ser vencido. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus criou o homem perfeito, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Porém, ocorreu uma anomalia, onde uma figura estranha invadiu o jardim do Éden e enganou a mulher e o homem, com mentira e engano, fazendo com que esse homem se voltasse contra Deus, desacreditando do que o Eterno tinha dito, acreditando no que a serpente disse. Tal transgressão trouxe para toda a humanidade o estigma do pecado, e o espírito da morte surgiu, passando a ser mais um inimigo para o homem, de quem ninguém pode escapar. Esse fato foi tão contundente que alterou todo o DNA do homem, fazendo com que um ser eterno que não experimentaria a morte tivesse que passar pela morte, e com isso toda a humanidade foi afetada. Essa figura, a morte, é um dos inimigos do homem, onde a humanidade passou a conviver com esse inimigo. Jesus, até agora, foi o único que venceu a morte, pois ressuscitou no terceiro dia. O pecado está diretamente relacionado com a morte. Como a palavra afirma diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse inimigo será o último a ser vencido. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Comprovamos assim, que não existe reencarnação como algumas religiões afirmam, pois como a palavra afirma, cada homem morrerá uma única vez e depois disso, virá o juízo. Cada homem foi criado único e não existe dois iguais. Cada ser humano tem uma única digital, DNA, íris, e uma vibração única, de uma onda eletromagnética. Só através de Jesus Cristo que poderemos vencer a morte. Aqueles que não têm Jesus, ou mesmo rejeitam a Jesus, passarão pela segunda morte, e esta morte será eterna. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que Deus criou é perfeito, coexistindo em um equilíbrio perfeito. Porém, devido à corrupção do pecado do homem, houve um desequilíbrio que originou a reação da natureza contra a humanidade, as consequências que temos presenciado diariamente em situações de adventos catastrófico, devido Deus ter amaldiçoado a terra por causa do homem. O pecado, segundo o Evangelho, significa errar o alvo. Toda transgressão repercute em uma reação. Deus fez tudo regido por leis bem específicas, algumas já identificadas por fórmulas matemáticas. Deus retribui de forma punitiva as nações, e os seus governos, quando estes legislam fora dos seus estatutos e leis. Os homens têm tendência natural de escolher a rebeldia como estilo de vida. Algumas dessas punições vêm através do próprio planeta, que devolve ao homem, pelo menos em parte, as transgressões feitas. A Terra reage às agressões sofridas, como consequência dessas transgressões. Alguns podem estar pensando, isso é pura besteira. O que dizem as Escrituras Sagradas com relação a isso? Mencionaremos como exemplo bíblico, e hoje comprovado pela arqueologia, a existência das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa dos seus pecados e das abominações feitas contra Deus e o próximo. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. As abominações praticadas por estas cidades, fez com que Deus determinasse a sua destruição. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. O pecado destas cidades fez com que Deus decretasse a sua destruição, destruindo homens, mulheres, crianças e tudo que tinha vida, planta e animais. É assim que Deus reage, com a sua ira, sobre aqueles que insistem no pecado. Segundo a tradição rabínica, os pecados de Sodoma e Gomorra estavam relacionados à ganância, à corrupção, ao apego às coisas materiais, sem misericórdia para com o próximo, à violência, à injustiça,
onde os homens deram vazão a todas as paixões carnais, mais promíscua, imorais e pervertidas que se possa imaginar. Tal descrição da situação de Sodoma e Gomorra é muito parecido com o temos assistido em nossos dias. E esse é um dos sinais que Jesus relata da proximidade da sua vinda. O maligno leva os homens a tais depravações, pois ele sabe que isso suscitará a ira de Deus, para a destruição dos homens pecadores. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.